Olá, alunos da Inside. Meu nome é Matheus Nascimento, eu sou um companheiro de time de vocês, de turma. E meu nick nas mesas, nas salas é MatchMimp. E eu tô aqui para mostrar para vocês uma ideia que eu tive sobre leitura de HUD, tá? E eu consegui criar uma forma, claro que não é nada inovador, provavelmente algum de vocês até já faça isso, mas eu quis compartilhar com vocês, tá? A ideia que eu tive de ajudar a identificar o perfil do jogador vendo o HUD. Com apenas, tipo, batendo o olho no HUD, você já identificar mais ou menos ali o perfil do jogador. E como fazer isso? Pelo padrão de cores do HUD dele. Foi essa a ideia que eu tive e eu quis passar para vocês. Como eu falei, algum de vocês já deve até fazer isso, mas outros talvez não. E foi uma forma que eu achei de facilitar a mim a ler o HUD e a ter noção do perfil do jogador, né? Que pra gente é importantíssimo. O HUD aqui, eu peguei como base o HUD do Ebron. Eu achei o HUD dele muito bom, porque é simples e tem o que é necessário pra gente que joga Microlimit, né? Temos as stats aqui de cima. São essas aqui. Em cima da linha, as stats pré-flop. E abaixo da linha, temos as stats pós-flop. Vou dar uma passada rápida aqui, só para vocês verem o que tem. Mas depois eu vou passar realmente porque eu quero passar, né? Aqui nas stats pré-flop nós temos VPIP, importantíssimo. Raise First Team, né? Open Raise, geral. Aqui é geral. Depois temos Raise First Team, de posições iniciais. Raise First Team de posições intermediárias. Raise First Team de posições finais. E aqui tá o conjunto, tá? O total do cutoff com o botão. Eu não tenho as stats, eu não pus aqui no HUD as stats separadas, né? O Ebron faz exatamente assim, mas também, né, não tem problema nenhum, claro que pode ter gente que prefira separado, né, as stats de cutoff, as stats de botão. Para caso vocês não sabem fazer isso manualmente, talvez alguém não saiba, é só é, pôr mais dois stats aqui de Raise First Team, tá? Né? Você vem aqui em adicionar statistic, né? Procurar aqui Raise First Team. Aqui, ó, Raise First Team. Clica no OK. Depois disso, vocês vão vir aqui e botar a posição. Tá vendo aqui? Tá Early, EP. Só clicar aqui, clicar Cutoff. E aí faz o mesma coisa, adiciona e bota botão. No meu caso, eu vou manter assim. Depois vem, continuando aqui na linha de pré-flop, Tribet pré-flop. Stats de Tribet Steel, que são das posições de Steel, né? Cutoff, botão e Small. Fold para Tribet. E agora, abaixo dessa linha, vem as stats pós-flop, que é C-Bet flop, Fold para C-Bet, Raise em C-Bet, Check Raise em C-Bet. A diferença de um para o outro é que Raise é quando o vilão está em posição em relação a gente. E o check raise é quando o vilão tá fora de posição, né? Em relação a gente. Defesa de Big Blind. E por último, o One Showdown, que é a frequência com que a gente ganha no showdown, né? Então, tipo, são stats realmente importantíssimas pra gente que tá no micro. Eu acho que não precisa mais que isso. Por isso que eu gostei desse HUD do Ebron. Porque é o que a gente precisa. Todas as informações importantíssimas vão estar aqui pra gente ver. E o resto tem os notes, né?
E o nome do player, isso é só pra organizar um pouquinho melhor ali, não necessariamente precisa ter. É só que, né? Isso tudo aqui, como eu falei, eu não peguei o arquivo do HUD do Hebron. Eu fiz baseado no HUD dele. Eu fiz isso tudo aqui um por um mesmo, tá? Mas baseado no dele, porque isso aqui na verdade tá idêntico ao dele. Tá idêntico ao dele. Só algumas coisas que eu modifiquei, como eu botei essa linha pra deixar mais organizado, questões e agora que vem o que eu queria passar pra vocês, de como identificar o perfil do jogador baseado no padrão de cor que vai estar o HUD dele. Então, eu modifiquei as cores, tá? Da frequência, né, dos stats do vilão. E é isso aqui que eu quero mostrar pra vocês, ó. É isso aqui. Eu criei layers, né, camadas de cor para cada taxa de frequência, né? E aqui eu botei como padrão o amarelo, que é o standard, é a frequência ideal para jogadores regulares. E isso aqui tá baseado, tá, gente? Isso aqui eu não inventei esses números, isso aqui é o que é passado pra gente na Insight, tá? Pelo Hebron, pelo Jefferson, tudo aqui, essas stats standard aqui, ó, que está no amarelo, são as frequências ideais, tá? Pra gente. E a partir disso, eu fui pela lógica, né? As outras frequências aqui é mais pela lógica. Então, eu criei esse padrão para saber identificar só de olhar para o HUD. Claro que é importante a gente ver os números, ver a frequência mesmo ali da jogada do oponente, lógico, né? Se ele tribeta, você vai, claro, procurar o número de tribet dele, ver. Mas isso juntando com o todo, a gente consegue ter mais facilidade de jogar, né? Contra ele. E foi isso que eu pensei. E aí eu criei essas camadas de cor de verde e branco para jogadores mais tight, mais passivo, laranja e vermelho para jogadores mais loose, agressivo, e o amarelo para o standard, pro, pro padrão regular. Então, eu fiz isso e eu fiz com essas cores para todos. Pode ver aqui para todos, né? Obviamente. E quando chega na questão de fold, por exemplo, temos os stats aqui, tribet pré-flop, entre 10 e 12% é o padrão regular, né? É o que nós devemos manter dentro dessa frequência. Abaixo disso, tight, acima disso, mais pro agressivo. E pro fold para tribet, vocês podem ver que inverteu as cores. Eu inverti as cores. Por quê? Porque agora, quanto menos ele folda, o vilão folda para nossa tribet, mais agressivo ele é, mais loose ele é. Folda menos para tribet. E quanto mais ele folda, mais tight, mais passivo ele é. Então eu tive que inverter as cores aqui, né? E isso vai ser importantíssimo na hora de ver o padrão de cor aqui no HUD do nosso oponente. Eu vou mostrar para vocês agora, para vocês entenderem melhor, eu fiz um gráfico, né, para tornar isso mais visível, que é isso aqui, tá? Como eu falei, o amarelo, eu escolhi essas cores, tá, gente? Para mim, eu achei melhor com esse padrão de cor, com essa paleta de cor, tá? Mas vocês podem pôr, é só uma ideia que eu quero passar para vocês e pode escolher a cor que vocês quiserem, obviamente. Mas eu escolhi o amarelo como regular, que é o que a gente tem que procurar ter, manter, né? Nossos stats.
Verde, branco, né? Quanto mais aqui, verde é tight passivo e o branco é muito tight, muito passivo. Laranja já passa a ser mais luz, agressivo. E vermelho é muito luz, muito agressivo. E aí eu criei aqui, isso aqui que eu quero que vocês entendam. Isso aqui que eu quero que vocês entendam. Se vocês verem no perfil, bater o olho no HUD do oponente, você vê que as stats dele está entre verde e branco, significa que ele é um jogador mais tight passivo. Por quê? Significa que ele tem um raise first team, né, um open raise com um range mais seleto, mais curto. Significa que ele folda mais para bet. Eu organizei lá o HUD do PT4 desta forma. Significa que ele folda mais para tribet, folda mais para bet. E ele tem um range mais curto. O range first team dele vai ser menor. O range de tribet dele vai ser seleto. Aquela coisa toda. Então, se a gente identificar esse padrão de cor no HUD do oponente, significa que ele é tight passivo. Quando a gente identifica esse padrão de cor entre verde e amarelo, significa que ele é um reg mais passivo, tá? Porque ele já tem stats em amarelo, que já tá ali dentro do ideal. E ele vai ter algumas stats verde, que tá um pouco mais tight, um pouco mais passivo. Aqui temos o amarelo com laranja. Se a gente identificar que o perfil dele, né, o do HUD, o oponente está com cores mais amarelas e laranja, significa que ele é um reg mais agressivo. E tem o amarelo ali, que vai ter as stats no amarelo, algumas stats no amarelo que tá standard, tá no padrão. E ele vai ter algumas stats no laranja que vai estar um pouco mais solto, um pouco mais agressivo. E se vocês identificarem esse padrão de cor aqui no perfil do oponente, no HUD do oponente, ele vai ter o perfil mais luz agressivo, porque os stats ele vai ter stats laranja e vermelho, significa que ele vai estar, né, soltando muito, vai estar tribetando muito, vai estar dando muita cebet, vai ter o range de open raise, de raise first team também amplo e vai estar foldando menos, né? Ele vai foldar menos para tribet, vai foldar menos para cbet, vai dar check raises, tudo, né? Se tiver muitos stats nesse padrão de cor, significa que ele é um jogador mais agressivo. E se encontrar um jogador totalmente amarelo, tudo amarelo, aí tem que ligar o alerta que o cara é muito bom, né? Porque ele tem os stats é, bem standard, bem ali no ideal, né? Que é o que a gente tem que procurar aqui, como eu falei, é o meu caso. Eu criei esse padrão, então eu tenho que procurar manter os meus stats no amarelo, né? E eu escolhi esse padrão porque o verde, eu tive uma ideia meio que comparando com um sinal, sabe? Com um farol, sinal de trânsito. Verde, assim, porque tá liberado, a gente pode passar por cima dos caras, porque eles são tight, entendeu? Pode agressivo pra eles, porque tights. Escolhi verde e branco em, nesse sentido, pensando, opa, liberado, né? Pode passar, pode soltar mais assim eles, né? Pro contrário também serve essa questão. Aqui eu escolhi essas cores laranja e vermelho aqui, mas para ser cor que remete à atenção. Prestar atenção, porque laranja, o cara já tá ali mais agressivo, tá um pouco mais solto, tem que, né, tomar cuidado com esse tipo de jogador. E vermelho é atenção total. Claro que a gente pode enfrentar o maníaco, é bom, consegue explorar esses jogadores, a gente aprende a explorar, né? Tanto o jogador muito agressivo quanto o jogador muito passivo. Mas eu ainda acho mais perigoso os jogadores mais agressivos, né? Então eu escolhi esse padrão por causa disso, né? Como quanto mais agressivo ele for, mais luz ele for, é para tomar mais cuidado, né?
né, prestar mais atenção. Por isso que eu escolhi essas cores vibrantes e o vermelho. Aqui. E quando o jogador é mais passivo, tight, eu escolhi o verde e o branco para essa questão de estar liberado. A gente pode, né, soltar mais, a gente pode seguir. Então, pensando no lado do semáforo, né? De E é isso que eu quis passar para vocês. Eu achei uma boa ideia, né? Essa questão de identificar já o perfil já de cara, só de ver o padrão de HUD do oponente. E casando isso com vendo número mesmo ali da frequência, das stats, juntando tudo, acho que vai facilitar muito, né? Pra nós que tá no início de carreira aí, a gente tem que ficar com rapidez, a gente tá querendo crescer o número de telas, né, no grind e tal, a gente pegar essas informações rápido, cada vez mais rápido. Eu achei uma forma de tornar isso mais fácil. Então, é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado alguns. Como eu falei, provavelmente outros já fazem desse tipo, mas talvez alguns não. Essa ideia, porque tem gente que usa pouca cor, assim, usa apenas duas cores, né? HUD ou três. Não que isso seja errado, não tô falando que isso é errado, que tem um errado e certo aqui. Eu só achei interessante essa forma por causa disso, para tornar um pouco mais fácil de identificar o perfil do jogador só de bater o olho na HUD do, do oponente, enxergando esses padrões de cores, né? É, e é isso. Aqui eu não consigo mostrar porque eu ainda não, eu confesso que não testei, tá? Eu não testei assim para ver se funciona, se é efetivo, assim, não, né? De ver aqui os numerozinhos das cores, mas o que eu quis dizer é isso, né? Se esses números aqui, o padrão de todas essas stats tiver mais números em determinada combinação de cor, é só seguir a legendinha aqui que eu fiz, falei, né? E vocês estão livres para, como eu tô falando, eu só quis mostrar a ideia que eu tive. Vocês podem trocar de cor, botar a cor que vocês quiserem, o stats que vocês quiserem aqui também. Mas eu usei o do Hebron porque eu achei muito bom. E eu pensei nesse padrão de cor, nessa paleta de cores, por causa do sinal que ficou fácil de eu identificar, né? Como deve ser jogado contra esses perfis. E é isso. Eu posso mandar para, eu posso, né, salvar, dar para vocês, ver se quiserem, né, esse HUD aqui pronto. Mas eu quis mostrar para vocês também, para vocês terem uma ideia do que vocês montarem os de vocês e do jeito que vocês quiserem, né? Eu quis mostrar a ideia que eu tive. É isso, GL para todos nós, né? Muito sucesso aí esse ano. Começando esse ano aí que a gente corre muito. Isso aqui seja uma ferramenta, assim, uma ajuda, né? Ajude vocês aí a melhorar o jogo de vocês. É isso. Obrigado pela atenção. E GL.